noite, vamos falar de fé mais uma vez? Na nossa live 42. O tema é: você é pobre de espírito? Na verdade, o tema é da bem-aventurança, né? Sermão dos Montes. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar para você o seguinte: está sem tempo para ouvir essa live? Está sem tempo para ouvir a palavra? Está sem tempo para ouvir uma reflexão espiritual? Tem muita coisa para fazer, está lotado de coisa. Não dá para assistir um videozinho de 5, 10 minutos? Puxa vida, tem muita coisa para fazer, né? E antes da gente falar do tema da live, que são as bem-aventuranças, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, né? Já que você está sem tempo, não tem tempo, não tem paciência de ouvir a palavra de Deus, né? Os ensinamentos da Bíblia, eu vou falar sobre uma passagem de Lucas 10, 38 e 42, que fala muito sobre isso. E eu vou ler aqui rapidinho. É Jesus, uma passagem de Jesus, né? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, recebeu Jesus. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra, porque Jesus passava muitos ensinamentos. E Maria sentou-se ali e ficou ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta, porém, andava distraída, com muito serviço, preparando as coisas para as pessoas, etc. Tal. E ela aproximou-se e disse para Jesus: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dizendo-lhe que me ajude, ele pediu que Jesus falasse para a irmã dela, que estava aos pés dele ouvindo os ensinamentos, que fosse ajudá-la. Pediu para Jesus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O ensinamento não lhe será tirado. Está muito ocupado? Está cheio de coisa para fazer? Não tem tempo para pensar na sua espiritualidade? É o caso de Marta. Estava sempre fadigada e correndo atrás das coisas. Mas Maria deixou o seu tempo para ouvir as palavras de Deus. Então é mais ou menos isso aí que acontece com a gente, né? E aí vamos falar agora sobre uma bem-aventurança. Sermão dos Montes de Jesus Cristo. Tem 8 bem-aventuranças. Eu já falei sobre uma em lives anteriores. E vou falar sobre outra agora que as pessoas entendem muito errado sobre ela. E isso foi feito no Sermão dos Montes. Eu estive lá em Jerusalém, me emocionei bastante, como eu falei, né? E a gente precisa entender o contexto, né? O significado das bem-aventuranças. Lembrando que as bem-aventuranças é basicamente um atestado de como os cristãos devem se comportar, devem ser. Então, as bem-aventuranças têm muito a nos ensinar. Tudo está ali, né? As bem-aventuranças. Então, nós vamos falar aqui sobre as bem-aventuranças, que ele fala assim, Jesus fala: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito significa ser humilde. Não é ser pobre de dinheiro, de coisas. É ser humilde em relação a Deus. E reconhecer sua dependência total de Deus. Quem é pobre de espírito sabe que precisa mais de Deus. Aquele que tem uma autoconfiança, acha que não precisa de nada, esse não é o pobre de espírito, né? Ele vive no mundo atual, no mundo carnal dele, ali, a vida normal. Jesus virou nossos valores do avesso quando ele fala isso. Ou seja, independente da sua situação econômica, social, de família, etc., você tem que reconhecer sua humildade perante a Deus. Muitas pessoas querem ser ricas
e autossuficientes, sem depender de ninguém. Mas Jesus disse que o verdadeiro abençoado é o pobre de espírito. Somente quem encontra segurança em Deus receberá o reino dos céus. As pessoas, quanto mais autoconfiantes ficam e conquistam as coisas, mais elas acham que não precisam da espiritualidade. Quantos de nós, né? Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre. Está em Salmo 40, 17. Toda a sua vida depende de Deus. Ser pobre de espírito não significa rejeitar a riqueza e nem viver na miséria. Ser pobre de espírito, ser pobre de bens não garante pobreza de espírito. Às vezes o cara é pobre de bens, mas não significa que por isso ele vai atingir e vai chegar no reino dos céus. Às vezes ele não está ouvindo a palavra, não está aprendendo nada. Quando você entende que você é falho e necessitado e precisa de Jesus para lhe salvar da sua pobreza espiritual, você se torna pobre de espírito. Você deixa de confiar em si mesmo e põe sua confiança inteiramente em Deus. Assim você descobre que tudo que você alcança vem de Deus, que lhe capacitou e ajudou em tudo. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos, já dizia. Então, é um ensinamento muito forte. E a reflexão que fica é o seguinte: a sua autossuficiência, as suas conquistas, a sua situação que você vive hoje, te afastou da fé? Porque você já acha que pode viver sozinho, sem os ensinamentos da espiritualidade, de Deus, da Bíblia Sagrada? Você se considera humilde perante Deus? Ou você não precisa de Deus? Deus é uma coisa descartável na sua vida. Quando você vê algumas situações terríveis, de sofrimento, de dor, de doença, de guerra, de fome, de sofrimento profundo, como você se sente? Mas a sua autossuficiência não resolve essas coisas? Ou você começa a descobrir que você é passível de passar pelas mesmas situações? Será que somos cegos e não estamos enxergando a luz? Estamos só enxergando as trevas? E quando chegar o nosso momento de sofrimento, a nossa prioridade vai mudar? Vai virar prioridade espiritual? O seu momento é agora. Tem que buscar a sua solução espiritual agora. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois será o reino dos céus. Conhecerás a verdade, e a verdade os libertará. Deixará de ver somente a parte quando você deixar essa terra e passará a conhecer o todo. Então é um chamado, essa bem-aventurança, para nos humilharmos diante da nossa pequenez espiritual. A gente está vulnerável a tudo que vai acontecer na sua vida. O milionário fica doente e morre e sofre. Às vezes não, às vezes não, às vezes não. A vida lhe cobra das suas consciências na hora de dormir, na hora de acordar, lhe cobra. Humildes seremos perante Deus. Sabemos que nós somos insignificantes e temos muito pouco poder, porque Deus guia os nossos passos. Essa é a nossa mensagem de hoje. Fiquem com Deus, graça e paz. Até a próxima live.